Salmos 103. É um salmo que fala sobre a misericórdia de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Pai bendito, louvado seja o teu nome. Nós queremos bendizer ao Senhor em todo o tempo. Tudo que há em nós, bendize o teu santo nome, Pai. Jamais nos esqueceremos daquilo que o Senhor fez por nós. Jamais nos esqueceremos do teu sacrifício, da tua bondade, do teu amor, da tua misericórdia, do teu perdão, da obra que o Senhor tem realizado em nossas vidas, ó Pai. Louvado seja o Senhor, que cuida de nós, que nos protege, que nos guarda, que supre todas as nossas necessidades. Obrigado pelo teu cuidado, Pai. As muitas palavras não conseguiriam alcançar o tamanho da nossa gratidão, o quanto o Senhor é digno de receber, ó Pai, elogios, reconhecimento, gratidão. Ó Pai, estamos aqui nessa manhã para adorá-lo. Nós queremos adorá-lo com a nossa vida. Nós queremos adorá-lo levantando as nossas mãos, cantando louvores a Ti. Ó Deus, nesta intimidade contigo, podendo ouvir a Tua voz, orando ao Senhor, na comunhão com os nossos irmãos. Ó Deus, que privilégio nós temos de poder estar aqui hoje. Queremos aproveitar ao máximo esse momento, Pai. Obrigado por tudo. Que a Tua bênção seja sobre nós, seja sobre cada irmão, cada irmã reunida hoje aqui, sobre aqueles que nos ouvem através das redes sociais. Ó Pai, alcança cada pessoa, cada família, cada necessidade. Intervém de maneira poderosa, Pai, na causa de cada um, e que o Teu nome seja glorificado em todas as coisas. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Aleluia. Vamos render
suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Oh, aleluia, grande é a fidelidade do Senhor para conosco. Louve Ele com alegria nesta manhã. Aleluia.
sua misericórdia permanece de geração em geração para aqueles que o temem. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Ele é misericordioso para conosco. Aleluia. E tudo que precisamos fazer é depositar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. É lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Não precisamos ficar ansiosos ou andar preocupados com o que vamos comer, beber ou vestir, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos olhos podem ver. Aleluia. Não se preocupe com amanhã. O nosso futuro está seguro nas mãos de Deus. Aleluia. Nós confiamos em Ti, Senhor. Eu não tenho que andar ansioso se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Diga, não tenho que andar preocupado. Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Aleluia. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Diga, não tenho que andar ansioso. Eu não tenho que andar ansioso se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer
aplaudir mais forte o nosso Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Bom é estarmos na presença do Senhor, amém, queridos? Bom é declararmos que confiamos tão somente nele, que as nossas vidas estão debaixo dos cuidados do Senhor. E nesta manhã estamos aqui declarando esta confiança a Ele. Por isso eu peço a você, por gentileza, que curve a sua cabeça neste momento. Feche os seus olhos. Diga palavras que exaltem a presença do Senhor. Diga palavras de exaltação na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Jesus, nós cremos que Tu estás neste lugar. Oh, Senhor, porque a Tua palavra diz que Tu está entronizada em meio aos louvores da Tua igreja. E eis a Tua igreja aqui nesta manhã, Jesus. Cristo, digno de adoração, digno de honra, de glória e de louvor. Seja exaltado neste lugar, nesta manhã, Cordeiro Santo de Deus. Estamos aqui para louvar o Teu santo nome, ó Deus. Na congregação dos justos te bem dizer nesta manhã. Louvemos ao Teu nome, Jesus. Tu és a nossa vida, Jesus. Tu és o motivo da nossa existência, o motivo do nosso louvor. Você diz glória a Deus nesta manhã? Então erga a Ele um aplauso de gratidão neste momento. Diga louvemos. Louvemos ao Senhor. Suas mãos e adore o Rei. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Diga, adoremos ao Rei. Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, Teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois Teu nome é santo, pois Teu nome é. Louvamos a Ele. Louvamos ao Senhor, pois Teu nome é santo, pois Teu nome é. Magnifiquemos ao Senhor, a Ele, ao Rei
Todo ser que vive te louva, Jesus. Toda criatura, Senhor, se lança aos teus pés, porque toda autoridade lhe foi concedida pelo Pai. Te louvamos, Jesus, porque tu abriste mão da tua glória, Jesus. É a tua palavra que nos diz. Tu deixaste o teu trono de glória e vieste até aqui para morrer por nós, Senhor. Derramar o teu sangue precioso e inocente, ó Deus, por nossas transgressões, pelos nossos delitos e pecados, ó Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. O sangue do Cordeiro nos trouxe uma nova vida, e por isso nós te glorificamos nesta manhã, Cordeiro Santo de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tu és Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador, o Redentor, a propiciação dos nossos pecados. Tu és. Aplaudam a Ele, pois Ele é digno. Ele é digno de glória, Ele é digno de honra, poder e força, domínio pelos séculos dos séculos, dos séculos dos séculos. Oh, Jesus. Vamos todos, aleluia. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Agradeça pelo amor de Deus sobre a sua vida. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Ergue suas mãos.
sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus. Ele deixou a sua glória. Morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Diga quem ele é. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus. Os adoradores do Senhor estão aí. Digam glória a Deus nesta manhã e aplaudam a Ele com alegria. A Jesus, o Filho de Deus Altíssimo, digno da nossa adoração. Glória a Deus. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós queremos te louvar de todo o nosso coração, Pai, porque o Senhor nos libertou, porque as cadeias que nos prendiam já não nos prendem mais, ó Pai. As correntes que nos amarravam já não estão mais sobre nós. Nós fomos libertos através do sacrifício de Cristo Jesus. E nós estamos nele, uma vez estamos nele, nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E desde então, Pai, o Senhor tem feito tudo novo na nossa vida. Nós não somos como éramos antes. O Senhor mudou a nossa história, mudou a nossa vida. E o Senhor nos inseriu num processo de santificação. E nesse processo, dia a dia, o Senhor vai nos purificando. Dia a dia o Senhor vai nos dando forma, através dos sofrimentos, das lutas, das tribulações, das dificuldades. Nós não vamos sendo destruídos, mas vamos sendo aperfeiçoados. Porque aqueles que em Ti estão são aperfeiçoados, Pai. Aqueles que em Ti estão não são fracassados. Aqueles que em Ti estão não são desanimados, não são esmorecidos ou não são derrotados. Mas aqueles que estão em Ti são mais do que vencedores. Aqueles que estão em Ti renovam as suas forças como a da águia. Aqueles que esperam no Senhor são renovados dia após dia. E nós esperamos em Ti, Senhor. Continua a obra que um dia o Senhor deu início em nós. Continua a obra na vida desse irmão. Continua a obra na vida dessa irmã. Faz, ó Deus, opera gloriosamente em cada família representada aqui, Senhor. Intervém de maneira poderosa. Age de maneira, Senhor, que só o Senhor é capaz de agir, porque só o Senhor tem todo o poder.
Age nessa causa, na causa desta família, na causa financeira, na causa de saúde, nesse processo na justiça, nesse relacionamento onde há falta de perdão, onde há inversão de valores, onde há falta de respeito, de cumplicidade, de diálogo. O Senhor tem poder de agir poderosamente, Senhor. Age nesta causa impossível, age nesta dificuldade, porque quando o Senhor age, ninguém pode impedir o teu agir. Quando o Senhor age, milagres acontecem, coisas surpreendentes acontecem. Quando o Senhor age, nós somos edificados. Quando o Senhor age, nós somos transformados. Quando o Senhor age, o teu nome é glorificado, Senhor. Toma cada pedido de oração em tuas mãos, cada impossibilidade, cada gigante, cada problema, cada muralha, cada impedimento que está ao redor do teu povo, cuja necessidade o teu povo tem colocado no Senhor, porque crê em ti, porque confia no teu poder, porque espera em ti. Age, Senhor, poderosamente nessas vidas, Senhor. Que as muralhas caiam por terra, que os gigantes sejam destruídos, que todo impedimento não prevaleça, Senhor. Mas que o Senhor venha agindo, trazendo esperança, renovando a esperança, trazendo alento, trazendo consolo, trazendo solução, trazendo resposta. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que lida com os nossos inimigos, um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que responde quando clamamos por socorro. Obrigado, Senhor. O Senhor está presente aqui. O Senhor está presente na vida de cada um que nos acompanha nesse momento, através das redes sociais. Aquele cuja esperança está no Senhor, o Senhor está ali, Pai, porque o Senhor habita com o contrito e o quebrantado de coração. Ó Deus, visita cada coração, visita cada família, cada lar, e venha tratar com os dramas que cada um tem apresentado diante do Senhor. Seja exaltado, seja engrandecido, seja glorificado. Que não prevaleça em pé, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti. Somente a tua obra, somente a tua vontade, somente o teu querer, seja esse sim, Pai, que vai prevalecer na nossa vida, para a glória do teu nome. Em tudo te damos graças, Pai, e oramos em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos louvar o nosso Deus. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 Coríntios, e nosso capítulo é o 4, neste dia de hoje. 2 Coríntios. Me parece que ali no Facebook a gente colocou na primeira carta. Então, se você nos acompanha em casa, desconsidere a primeira carta e vamos para a segunda carta de Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios 4, versículo 1. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pai, fala conosco mais uma vez nesse momento, e que a tua palavra venha transformar toda tristeza em alegria, toda fraqueza em força, todo esgotamento em vigor, e que em todas essas coisas o Senhor seja exaltado em nós. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. O apóstolo Paulo vai repetir essa palavra no versículo 16. Deixa a sua Bíblia aberta, porque a gente vai fazer uma viagem aí hoje.
Ele vai repetir essa palavra no versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Um psiquiatra francês desenvolveu uma pesquisa sobre uma síndrome que ele chama de síndrome de Burnout. E ele fala da experiência que nós estamos enfrentando nesses dias, no mundo pós-moderno em que nós estamos inseridos, e que vai muito além do cansaço físico, vai muito além do desânimo, de uma depressão, de uma apatia. Esse termo síndrome de Burnout, ele usa para falar da experiência devastadora que envolve sentimentos humanos de desinteresse, de indiferença, de apatia, de cansaço, perda da motivação. Esse tipo de pesquisa, nos dias de hoje, está muito bem desenvolvido no mundo inteiro, principalmente no aspecto dos recursos humanos, e as empresas aplicam bastante nessa área. Mas eu quero chamar a atenção sua, porque esse nome, síndrome de Burnout, é um problema que já existia nos tempos do apóstolo Paulo. Embora eles não usassem esse termo, esse problema já estava lá. E o apóstolo Paulo, ele vai usar uma expressão aqui no versículo 1, não desfalecemos, no final do versículo 1, não desfalecemos. E essa palavra desfalecemos vem do grego ekakel, que é usado no sentido de não sentir medo, no sentido de desmaiar ou desanimar diante das provações, diante das dificuldades da vida. Mas esse desânimo aqui, que está nesse texto que nós estamos lendo, não tem nada a ver com desânimo físico, não tem nada a ver com desânimo, com um tipo de estresse ou cansaço físico, mas ele fala do desânimo do coração, ele fala do desânimo da alma. Ele está falando aqui não de algo interior, como se você estivesse na labuta diária e se cansando e desanimando fisicamente daquele trabalho, não, mas ele fala aqui de um desânimo interior. E é interessante demais, porque o apóstolo Paulo, ao escrever esse texto, ele está escrevendo para uma igreja. Ele está escrevendo para a igreja de Corinto. E Paulo, quando escreveu aqui esse texto, ele já tinha completado a sua terceira viagem missionária. Ou seja, Paulo não era um recém-convertido. Paulo era um homem maduro, um crente maduro. Paulo era um homem que teve experiências grandiosas com Deus. Paulo era um modelo do ponto de vista de caráter espiritual, a ponto dele escrever para os seus leitores: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, tinha intimidade com Deus, teve experiências profundas com Deus. Mas nesse texto, ele está escrevendo para a igreja que o perseguia, para a igreja que o criticava. E ele fala não em si mesmo, mas ele fala em nome de uma equipe pastoral. Veja que nesse versículo 4, nesse capítulo 4, ele não usa nenhuma vez o singular, mas ele se identifica dizendo, portanto, não desfalecemos, no versículo 1. Era a experiência dele. Com certeza Timóteo estava com ele. Com certeza Lucas também estava ali. Paulo era um homem de muitas amizades. Paulo era um homem de muitos relacionamentos. E aquela equipe pastoral toda estava envolvida num projeto maravilhoso de expansão, de plantação de igrejas, expansão do reino de Deus. Historicamente, ninguém foi mais usado por Deus num período tão curto de tempo como o apóstolo Paulo e toda aquela equipe de missionários que ele tinha e que estava à sua volta. Então, Paulo está aqui usando um termo interessantíssimo para a nossa compreensão, para o nosso entendimento hoje. Talvez você esteja bem com Deus.
Talvez você seja um crente maduro, talvez você seja um crente espiritualmente maduro, mas talvez você também sinta no seu coração e na sua alma, em algum momento da sua vida, um desfalecimento espiritual. Ninguém está 100% o tempo todo. A nossa vida, ela parece meio que como uma montanha russa, ou talvez com uma roda gigante. Em algum momento nós estamos lá em cima, e em outro momento nós desabamos e vamos nos mais profundos vales. É o desfalecimento espiritual. Dr. Martin Lloyd Jones, ele usa um melhor termo para isso, chamando de depressão espiritual. É como que o salmista, no capítulo 42, repetindo também no 43, diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Veja que esses termos não são para o cansaço físico, para o estresse físico. Não, ele está falando aqui de um desânimo espiritual, de um esgotamento espiritual. Paulo vivia atribulado, perseguido. Apesar de tudo aquilo que ele era diante de Deus, Paulo não era um super-homem espiritual. Paulo era um homem de carne e osso, um homem temente a Deus, mas um homem que também tem coragem, ousadia de abrir o seu coração e dizer para a sua igreja, para os seus colegas de pastorado: não desfalecemos, não desfalecemos. Ou seja, nós não podemos desanimar, nós não podemos retroceder, a obra não pode parar, nós não podemos desfalecer. Estudando um pouco mais esse assunto na Bíblia, nós encontramos pelo menos 5 sintomas de esgotamento espiritual. Aí, a partir de agora, você vai identificar se você está dentro desse quadro ou não. 5 sintomas de esgotamento espiritual. A gente vai fazer um passeio na Bíblia. Marca 2 Coríntios 4, que é o nosso texto base, porque a gente vai e volta nele o tempo todo. Mas agora a gente vai para Isaías 40 e 27. O primeiro sintoma de esgotamento espiritual, Isaías 40 e 27. O primeiro sintoma de esgotamento espiritual é quando nós começamos a questionar Deus. Nós começamos a questionar Deus. E começamos a desenvolver um sentimento de autocomiseração, de vitimização, achando que Deus não se importa comigo. Isaías 40 e 27. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Veja que o povo está falando isso. Isso aqui é a fala do povo. O meu caminho está encoberto ao Senhor, ou seja, o Senhor não está vendo o que se passa comigo. O meu direito, diz o texto, passa despercebido, ou seja, eu tenho direitos e Deus não está vendo isso. Isso aqui é a fala do povo. O povo está falando diante de Deus dessa maneira. E um povo que fala assim é um povo que está cansado. É um povo que está esgotado espiritualmente. Versículo 27, se você vai para o versículo 31, esse povo já não está mais esperando em Deus, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, voam acima de todas as circunstâncias. Mas o povo não está assim. Há um desencantamento pela pessoa de Deus. É interessante, o esgotamento espiritual faz com que a gente perca o entendimento bíblico de quem Deus é. Talvez um lapso, talvez por algum momento, mas em algum momento, quando estamos esgotados espiritualmente, nós perdemos a compreensão bíblica de quem Deus é. Quem é a pessoa de Deus, os atributos de Deus, a vontade de Deus, o poder de Deus. E a gente fica questionando Deus, porque a gente se esquece
de todas essas características que o nosso Deus tem, exclusivamente, incomparavelmente. Então, o primeiro sintoma de um esgotamento espiritual, nós começamos a questionar Deus. Segundo sintoma de esgotamento espiritual, Lucas 18, versículo 1. Lucas 18, versículo 1. Jesus conta essa parábola para as pessoas que oram. E o segundo sintoma de esgotamento espiritual na vida de um crente é quando ele para de orar. Ele desiste de orar. A primeira coisa que uma pessoa desanimada faz é parar de orar. Não persevera em oração. Lucas 18:1, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar. O esgotamento espiritual nos leva ao esmorecimento da fé. O esgotamento espiritual nos leva a desanimar na fé. Nós não oramos. Naquele momento, naquela fase, nós estamos tão abatidos espiritualmente que nós deixamos de confiar, de crer no poder da oração. Não estamos nem aí para a questão da vida de oração com Deus. Eu quero chamar a atenção, porque essa parábola de Lucas 18, ela termina com uma pergunta no final do versículo 8. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Eu faço essa pergunta para vocês nessa manhã, e eu peço que vocês respondam a si mesmos. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, será que ele vai encontrar fé na terra? E que fé na terra que o Filho do Homem não vai encontrar? Não é a fé salvadora, porque nós seremos salvos. Não é a fé em Jesus, porque nós confiamos, nós cremos nele. É fé para continuar orando. É fé para continuar buscando. É fé para continuar caminhando, persistindo. As pessoas estão desanimando de buscar, desanimando de caminhar, desanimando de avançar. E essa fé aqui, que não será mais encontrada na terra, é fé para perseverar, apesar das tribulações, mas na certeza de que Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. Deus é o nosso protetor, Deus é o nosso juiz, Deus é o nosso intercessor, e a nossa causa está posta diante dele. Esgotamento espiritual se expressa na falta de perseverança. Você pode olhar para alguém que não está perseverando. Esta pessoa está esgotada espiritualmente, se ela for crente. A gente esmorece. Em algum momento, a gente acha que Deus não está nem aí para as nossas orações. Terceiro sintoma de esgotamento espiritual. Vou pedir para você dar um salto para Hebreus. Hebreus 12, versículo 3. Interessante porque a carta aos Hebreus, ela foi escrita exatamente para motivar os crentes que estão desanimados. Se você quer ler na Bíblia uma carta para crente desanimado, é Hebreus, para motivar, para animar, para fazer-nos lembrar das promessas de Deus. Ele diz assim, Hebreus 12, 3: Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Ou seja, olha para Jesus, olha para o modelo, olha para o exemplo dele e considera, olha o que ele passou, para que você hoje não se canse, para que você hoje não desmaie, diz o texto, a sua alma. Então olha para Jesus,
Presta bastante atenção em Jesus. Jesus viveu uma oposição tremenda. Passou por lutas espirituais incomparáveis. Mas ele vai acrescentar no versículo 4 de Hebreus: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tem resistido até o sangue. Significa que quando a gente está esgotado espiritualmente, a gente para de lutar contra o pecado. E aí você passa a justificar os seus pecados, suas falhas. Você vai dizer, mas é assim mesmo. Eu sou um ser humano. Alguém vai dizer, eu não tenho jeito mesmo. Eu sempre erro. Esse pecado, ele já faz parte da minha vida mesmo, da minha história. É o meu pecado de estimação. Eu tenho que conviver com ele a minha vida inteira. Eu não consigo vencê-lo. E o autor aos Hebreus, então, ele vai mostrar que quando a gente está desanimado espiritualmente, quando a gente está esgotado espiritualmente, a gente começa a abrir mão dessa luta contra o pecado, a gente começa a se render, a gente começa a justificar os nossos pecados, a gente começa a aceitar aquilo que está errado. A gente aceita, a gente se amolda, a gente se acostuma com aquilo que está errado. Começamos então a fazer vistas grossas com as coisas que estão acontecendo na nossa vida, com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, e nós baixamos a guarda contra o pecado. O primeiro sintoma é quando você muda o seu conceito sobre Deus. Primeiro sintoma do esgotamento espiritual, você muda o seu conceito, você esquece quem Deus é. Segundo sintoma do esgotamento espiritual, você para de orar. Terceiro sintoma do esgotamento espiritual, você para de lutar contra o pecado. E o quarto sintoma, vamos a Gálatas, no capítulo 6. Gálatas 6, versículo 9. Quarto sintoma de esgotamento espiritual. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Quarto sintoma de esgotamento espiritual é quando a gente fica cansado de fazer o bem. É aquele momento que você pensa, não vale a pena ajudar as pessoas. Eu não confio em mais ninguém. Eu não quero amar ninguém mais. Eu não quero ter amizade próximas mais. Eu não vou gastar mais o meu tempo investindo em pessoas. Gastar tempo com pessoas, fazendo bem às pessoas. E é interessante isso, essa palavra de Paulo é repetida, não precisa abrir, mas em Colossenses 3 e 13, ele repete isso lá, ele diz, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo sabia, Paulo era um homem disposto a ajudar pessoas, de amar pessoas, lidar com pessoas, fazer o bem a outras pessoas. Paulo sabia, ele mesmo disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas Paulo diz aqui que muitas vezes a gente fica cansado, a gente fica esgotado de lidar com pessoas, de ajudar pessoas, de beneficiar pessoas. Para que trabalhar na igreja? Para que servir ao Senhor? Para que servir as pessoas? Para que isso? A pior coisa que eu entendo que é o sintoma de esgotamento espiritual é quando, em quinto lugar, nós procuramos na vida espiritual
mais a satisfação dos nossos desejos do que fazer a vontade de Deus. Pior sintoma do esgotamento espiritual. Se você está no CTI do esgotamento espiritual, é quando você quer viver a sua vida espiritual, fazendo com que a sua vontade prevaleça nela, mais do que a vontade de Deus. Isso parece um paradoxo. Se eu estou vivendo na minha vida espiritual, como é que eu quero que a minha vontade sobreponha a vontade de Deus? Mas é assim mesmo, acontece isso. Vamos falar um pouco de Abraão. Abraão foi o pai da fé. Abraão mentiu por 2 vezes, dizendo que a sua esposa não era sua esposa, mas era sua irmã. E naquele momento ele estava ali pensando mais em si mesmo do que no projeto que Deus tinha para si. E porque pensou mais em si mesmo do que no projeto de Deus, mesmo vivendo no contexto espiritual da vontade de Deus, ele estava fazendo com que a vontade dele prevalecesse. E isso aconteceu logo com quem? Com o pai da fé, com Abraão. E por que não dizer do apóstolo Pedro, o conflitante apóstolo Pedro, que tinha ali seus deslizes, seus conflitos espirituais, mas chama a atenção porque em alguns momentos, a fim de agradar os judeus, quando ele estava no meio dos judaizantes, eles eram a favor dos judaizantes. Quando ele estava no meio dos gentios, eles eram a favor dos... Ele não sabia aquilo que ele queria. Ele era um crente camaleão. Mudava de cor de acordo com o ambiente. Então, quando ele estava com os opositores, ele se assemelhava a eles. E quando eles estavam com os irmãos, se assemelhava a eles. Ao ponto em que, em algum momento, Paulo, ele precisou repreender veementemente a Pedro, porque em algum momento Pedro não estava preocupado com a obra de Deus. Pedro estava preocupado consigo mesmo, com seus projetos, com seus planos, e deixou a obra de Deus de lado. Já trabalhei muito, agora eu vou passar a bola para outro. A satisfação agora é dos meus desejos, da minha vontade. Quando a gente está esgotado espiritualmente, a gente começa a questionar. Deus se esqueceu de mim. É o sintoma número 1. A gente começa a tirar os olhos de Deus, da palavra de Deus, e coloca os olhos em nós mesmos. Segundo sintoma, a gente para de orar. Terceiro sintoma, a gente para de lutar contra o pecado. Quarto sintoma, a gente para de fazer o bem. Quinto sintoma, busca a satisfação dos seus próprios desejos e vontades, e não a vontade de Deus. E gente boa, é crente, mas em algum momento ele pensa assim: vou pensar menos na igreja, um pouco mais em mim mesmo. Já pensei muito na igreja, já me doei muito para a igreja. Ninguém se importa, não tem valor. Eu vou pensar menos na igreja, mas um pouco mais em mim, na minha família, nos meus negócios, na minha vontade, nos meus estudos, nos meus projetos, nos meus planos. Quem sabe depois de um tempo eu volto a me envolver um pouco mais. E aí, você nem percebe isso. Mas isso é uma artimanha, é uma armadilha, é um veneno. Você não percebe, você começa a se isolar. Você não quer isso, não planejou isso. Você jura de pé junto que não vai ser assim, mas é exatamente isso que acontece. Você querendo ou não. Você se isola. Como quem diz: estou cansado, estou esgotado desse negócio de igreja. Paulo não era um crente recém-nascido. Paulo não era imune às tribulações, pelo contrário. Nenhum homem na sua vocação, no seu chamado,
recebeu uma revelação de Deus, queria sofrer em nome do Evangelho. Foi assim com Paulo. Quando nós chamamos alguém, quando Deus chama alguém, há sempre uma palavra de motivação. Nós precisamos de você, irmão. Nós precisamos de você, irmã. A obra é grande, você é disposto, você é inteligente, você é capaz. Precisamos de você na obra. E Deus chama um, chama outro, olha, seja forte e corajoso, eu sou contigo. Mas quando Paulo é chamado, a primeira coisa que é dita a ele é, olha, eu estou chamando você para sofrer em nome do Evangelho. Não houve ninguém como Paulo. Nenhum personagem bíblico sofreu tanto quanto Paulo. E Paulo não era um super-homem espiritual. Paulo não era. Entenda, o fato da gente ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus, o fato de Deus estar usando você, não significa que você é um super crente. Pelo contrário, depois dos altos picos espirituais, é que a gente muitas vezes desce ao vale da depressão espiritual. Está bombando, está fazendo tudo na obra de Deus, está ajudando na expansão do reino, as coisas estão acontecendo, você está feliz, está alegre, tudo dando certo, está fazendo a obra de Deus, evangelizando, ganhando almas, o trabalho está crescendo, está dando tudo certo, e você está feliz, e daqui a pouco você relaxa, e quando você menos percebe, você está num vale de depressão espiritual. Para os vales do sofrimento, vales de ansiedade, vales de angústia. Não precisa ir muito longe, basta você pegar a biografia de Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores. Você vai encontrar isso lá. Um homem que era um foguete no reino de Deus, e quando menos esperava, ele estava afundado num poço de depressão. Você pega a biografia de George Whitefield e você também encontra isso. Existe uma frase muito célebre que ele usa. Ele diz, eu estou cansado na obra, mas eu não estou cansado da obra. Sim, a obra de Deus cansa, a labuta cansa mesmo, você faz sempre a mesma coisa, e é ingratidão aqui e ali, e nem sempre as coisas dão certo, isso cansa, mas eu não estou cansado de fazer a obra de Deus. Então, irmãos, a gente cansa sim, a gente se esgota sim, a obra de Deus cansa, a obra de Deus nos esgota muitas vezes, mas nós não podemos estar cansados da obra, de fazer a obra de Deus, porque esta obra é de Deus e ela não pode parar, não pode parar. Nosso descanso não é aqui na terra, resta um repouso para o povo de Deus. Você pode estar cansado, mas o seu renovo vem do Senhor, dia após dia, quando você deposita toda essa fatiga em suas mãos. Agora, irmãos, para não deixar vocês mais esgotados do que vocês estão, vamos mudar um pouco o nosso foco. Como vencer o esgotamento espiritual? Como vencer o esgotamento espiritual? E Paulo, ele nos dá alguns apontamentos aqui no nosso texto base. Volte lá, segundo Coríntios, no capítulo 4. Versículo 1 foi o versículo que lemos. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então nós temos um ministério. E a primeira coisa que você e eu precisamos entender para lidar com o esgotamento espiritual é que nós temos um ministério que nos foi dado a realizar. Nós temos um ministério que nos foi dado a realizar.
E esse ministério não foi pela minha capacidade, esse ministério não foi pela minha destreza, esse ministério não foi pela minha eficiência, pela minha suficiência, mas esse ministério que me foi concedido pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. E aí a gente tem que entender o que Paulo está colocando aqui. Porque Paulo está dizendo, olha, nós estamos esgotados sim, mas nós não podemos desfalecer. Porque nós temos um ministério glorioso a cumprir. Eu compreendo o seu cansaço, eu compreendo o seu abatimento, mas você não pode parar. Talvez isso seja a vontade do seu coração, da sua carne, mas você precisa ouvir a voz do Espírito, você não pode parar. Nós temos um ministério glorioso a cumprir. E esse ministério é falar do amor de Deus. Esse ministério é pregar a palavra de Deus em todo o tempo, a tempo e a fora de tempo, em qualquer lugar. E quando a gente prega a palavra de Deus, assim como essa palavra lá em Gênesis 1, fez com que tudo passasse a existir, quando eu prego esta palavra, o Espírito Santo usa essa palavra para produzir regeneração, novo nascimento nas pessoas. Talvez você não perceba isso. Talvez isso por algum momento seja oculto aos seus olhos, mas isso não significa que Deus não está agindo. Tudo o que você faz em prol do reino de Deus é levado em conta. É usado por Deus para produzir regeneração, transformação de vidas, novo nascimento, pelo Espírito, na vida de outras pessoas. Como Deus disse, haja luz, em Gênesis 1. Hoje também o Espírito Santo diz, haja luz. E quando o Espírito Santo diz, haja luz, ele diz isso no momento da propagação da palavra, e naquele momento os corações são convertidos, os corações são quebrantados, são regenerados. Louvado seja o nome do Senhor, porque isso é um privilégio para nós, é um privilégio. E Paulo trabalha bem o conceito das misericórdias, é importante isso, está claro na Bíblia. Inclusive o profeta Jeremias, ele vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam quando? A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. Quando você hoje acordou, as misericórdias do Senhor foram renovadas sobre a sua vida. E por que houve isso? As misericórdias de Deus foram renovadas sobre a sua vida, porque você tem um ministério a realizar. Não é porque você é bonitinho. Não é porque você fala bem. As misericórdias do Senhor foram renovadas sobre você, porque você tem uma missão. E você precisa cumprir. A sua carne quer que você fuja, mas você precisa resistir, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e prosseguir. Você não foi salvo pelas obras. Você foi salvo mediante o sacrifício de Cristo, pela graça de Deus, pela sua fé. Mas Ele predestinou você para que você produza boas obras. Não é para que você tome conta da sua vida e esqueça do reino de Deus. Ele salvou você para que através das suas boas obras a sua salvação fosse evidenciada e o nome do Senhor fosse glorificado na sua vida. Para que você ande em boas obras. Você é importante para Deus, você é importante para a igreja, você é importante para o trabalho do Senhor, para a obra do Senhor. Você tem um ministério a cumprir, e por mais que você queira, você tem que mudar o seu coração, mudar o seu pensamento, esgotado ou não, cansado ou não, deprimido ou não. A misericórdia do Senhor está sobre a tua vida, capacitando você a cumprir a sua missão. Amém, irmãos? Segunda coisa importante, para lidarmos com o esgotamento espiritual, veja aí no nosso texto, 2 Coríntios 4, mas agora versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo vai colocar aqui algo preciosíssimo, porque
Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro, diga comigo, tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Veja, nós temos um ministério a realizar, pela misericórdia de Deus, e nós temos um tesouro valioso dentro de nós. Que tesouro é esse? É o conhecimento de Deus. Esse tesouro em vasos de barro é porque você é frágil, mas esse tesouro que você tem, esse algo valiosíssimo, preciosíssimo, que só tem aqueles que pertencem ao Senhor, é o conhecimento de Deus que você tem. Esse conhecimento de Deus foi colocado não em vasos de ouro, não em vasos de prata, não em vasos de bronze ou de algum tipo de metal preciosíssimo, não. Ele foi colocado num vaso de barro. Por quê que o tesouro foi colocado no vaso de barro? Para que a glória não seja nossa, mas seja de Deus. Naquele momento que você pensa em se gloriar, você vai lá e vai dizer, não, eu sou barro. Tem algum tesouro sim? Tem tesouro sim, mas está num vaso de barro. Eu sou frágil, e a glória é de Deus e não minha. Precisamos, irmãos, entender isso. Porque o apóstolo Paulo diz, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então é quando você está débil, é quando você está entregue, é quando você está se sentindo o mais fraco possível, é que a graça de Deus vem para operar na sua vida. Não é para fugir, não é para entregar os pontos, não é para desistir, é para clamar essa graça bendita que está à sua disposição, para fortalecer ao cansado, para alegrar o entristecido. Meus irmãos, nós somos pó. Nós somos pó. Nós viemos do pó. E para o pó nós voltaremos. Escuta isso. Aprenda a viver com as suas fragilidades. Aprenda. Precisamos aprender a viver com as nossas fragilidades. Porque a coisa mais importante que nós temos na nossa vida é o conhecimento de Deus. Esse é o tesouro que a gente tem. Você sabe quem Deus é. Você sabe quem você é, porque Ele te chamou e para onde Ele está designando você. Não fuja do teu chamado. Terceira coisa que Paulo vai nos ajudar aqui para lidar com o esgotamento espiritual. Ele diz que nós temos um ministério a realizar. Ele diz que nós temos um tesouro valioso, que é o conhecimento de Deus. Mas ele também diz que nós temos uma total dependência de Deus. Que maravilhoso isso, irmãos. Quando você passa a depender de você mesmo, você foge, você abandona, você desiste. Seus recursos são poucos. Seus abastecimentos são fracos demais. Mas quando você passa a depender de Deus, você não desiste, você prossegue. Total dependência de Deus. Esses argumentos todos que nós estamos vivendo nas tribulações, que nós estamos vivendo em provações, em aflições, em angústia, mas quando chega no versículo 8 e 9, 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9, ele diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Em tudo somos perplexos, porém não desanimados. Em tudo somos perseguidos, porém não desamparados. Em tudo somos abatidos, porém não destruídos. Ou seja, seremos atribulados, seremos perplexos, seremos perseguidos, seremos abatidos.
mas nós não seremos destruídos. O que Paulo está colocando aqui nessas 4 comparações está relacionado com o que já lemos no final do versículo 7, quando ele diz, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, nós precisamos passar por tudo isso, para a gente reconhecer a nossa fragilidade, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Quando você volta a um capítulo, 2 Coríntios 3 e 5, ele diz, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Ou seja, escuta isso, é Deus quem supre as nossas carências. É Deus quem supre as nossas necessidades. E Ele faz isso de tal maneira que você pode passar pelo que for, você pode passar tudo, mas você não será destruído. Não será. Aqui é que a gente entende o que Paulo disse em Romanos 8 e 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Tudo de ruim que acontece na sua vida, as tribulações, as perseguições, os desânimos, os abatimentos, as coisas boas, as felicidades, as realizações, tudo está contribuindo para o seu bem. Deus se utiliza de ventos contrários e favoráveis para realizar a obra dele na sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez no momento de esgotamento espiritual, de tristeza, de apatia espiritual, você começa a desenvolver sentimentos contrários àquilo que a própria Bíblia ensina. A Bíblia não te orienta aquilo, a Bíblia não te ensina isso, mas você começa a desenvolver aqueles sentimentos. E nós precisamos entender que nós temos que falar daquilo que nós cremos. Creio. Por isso falei. Falar daquilo que você crê. Apóstolo Paulo tem a convicção do que ele está falando. Ele não está aqui como um pastor de autoajuda, tentando transmitir uma mensagem humana para nós, para massagear o nosso coração, o nosso ego. Não está fazendo isso aqui. Ele está dizendo, não, nós somos barro mesmo. Nós vamos enfrentar sofrimento mesmo, ele existe, ele é para nós. Ele é para a nossa realidade. Espere problemas na sua vida. Mas você não será destruído por eles, porque maior é o que está em nós. Essa é a comunicação do apóstolo Paulo. Ele vai dizer, nós lemos isso, versículo 8 e 9. Nós seremos atribulados, perplexos, abatidos, perseguidos. Mas ele também diz, nós não seremos destruídos. Não seremos. O que significa isso? Ninguém pode destruir um filho de Deus. Ninguém pode destruir uma ovelha de Cristo. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos o tesouro de Deus. E ninguém poderá nos destruir. Até porque nós estamos guardados na palma das mãos de Deus. Amém, irmãos? Mas vamos adiante. Então, número 1, temos um ministério a realizar. Número 2, temos um tesouro valioso, que é o conhecimento de Deus. Número 3, temos total dependência de Deus. E agora Paulo vai colocar uma coisa muito importante aqui no versículo 16. Ele diz que nós temos que renovar o nosso homem interior. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Todo dia que você acorda, querendo ou não, você está ficando mais velho. O seu homem exterior está se corrompendo. Mas Paulo fala que nós temos um homem interior. E este homem interior precisa ser cuidado todos os dias. E aqui entra o aspecto de você ter uma vida devocional.
Uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus todos os dias. É o seu homem interior. Precisa ser regado, cultivado, alimentado, nutrido. Disposto. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com o nosso homem exterior. Ele está se corrompendo. A gente está preocupado com isso. Meu Deus, olha meu rosto, minhas rugas, meus cabelos. E entramos aí numa rota de preocupação. Investimos em loções, em cremes, em ácidos, academias, em colágenos, uma série de coisas. Para que o nosso homem exterior que está se corrompendo não pareça tão corrompido assim. Mas eu quero dizer para você que a lei da física é infalível. Um dia tudo vai cair. Pode amarrar o que for, um dia tudo cai. A lei da física é infalível. A pergunta que eu faço é: será que a gente tem tanta intencionalidade, a gente tem tanta preocupação, tanta disposição, tanta motivação? Será que a gente tem tanta disciplina para cuidar do nosso homem interior? Para que o nosso homem interior seja renovado dia a dia, é preciso investimento. Nada sem investimento cresce. Nada sem investimento desenvolve. Um casamento para desenvolver, para amadurecer, para crescer, precisa de investimento. Saúde financeira, para desenvolver, tem que ter investimentos. Conhecimento, para ser adquirido, tem que ter investimentos. Saúde física, é preciso de investimentos para se manter saudável. E na sua vida espiritual, você precisa investir nela para você não adoecer e não morrer. O exterior se corrompe sem sacrifício algum, porque já está designado, já está determinada essa corrupção. Nós vamos definhando aos poucos. O interior, nós cremos, ele será glorificado, sim, mas hoje está exigindo a minha participação, hoje exige o meu esforço para alimentá-lo, para criar musculaturas espirituais em mim. Mas eu quero encerrar. Temos um ministério a realizar, temos um tesouro valioso, que é o conhecimento de Deus, temos uma total dependência de Deus, temos que renovar o nosso homem interior diariamente. E por último, algo importantíssimo, temos que pensar corretamente sobre as tribulações na vida cristã. Pensar corretamente sobre as tribulações na vida cristã. Veja o versículo 17. Paulo estabelece então uma comparação tão simples no texto que qualquer pessoa entende. Ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea tribulação. Veja que coisa interessante, as tribulações que nós passamos aqui, os sofrimentos que nós enfrentamos, que nós passamos aqui, são leves. E são o quê? Momentâneos. A Bíblia fala que aos olhos de Deus a morte de um crente é preciosa. A palavra de Deus diz que nenhuma tribulação, nenhuma perseguição, nenhuma angústia poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que significa isso? Nós temos que ter uma perspectiva bíblica. Nós temos que ter uma perspectiva cristã. De que tudo isso que nós estamos passando aqui nessa vida, aqueles que sofrem com Cristo, aqueles que sofrem por causa de Cristo, aqueles que participam do sofrimento de Cristo, participarão também da glória de Cristo.
Você que sofre por amor a Cristo vai se alegrar na glória de Cristo. Os justos sofrem nesta terra, mas terão alegria eterna. Os ímpios têm alegria nessa terra, mas sofrerão eternamente. Por que coisas boas acontecem com pessoas más? Por que, pastor? Que eu sempre oro, faço tudo bonitinho e sofro tanto. Os justos sofrem nesse mundo, mas ele se alegrará eternamente. Ninguém poderá roubar a sua alegria para sempre. Os ímpios se alegram demais aqui. Pensam que a sua vida vai levar a sua vida para sempre nesse mar de rosas. Mas vai chorar, se angustiar, sofrer eternamente. Seus olhos precisam estar no céu. Seu tesouro precisa ser ajuntado no céu. Sua atenção, seu foco não pode estar nas coisas desse mundo. Embora nosso Deus seja tão gracioso que Ele vai nos permitir alternar as nossas alegrias coexistem com as nossas frustrações. Deus nos permite tempos de refrigério, mas logo, logo vem outra batalha, outra luta. Isso não vai passar. A tendência é piorar. Quanto mais se aproxima o dia. Lembre-se dessas palavras hoje, irmãos. E quando a coisa apertar para o seu lado, não é hora de abandonar o barco, não é hora de desistir, de desanimar, de questionar Deus, de entrar em contenda com Deus, de abandonar a sua fé. Lembre-se disso, o cerco vai apertar. E esse momento vai ser o momento de você se apegar mais com Deus. Porque a Bíblia já nos adverte isso. Já nos orienta a esperar momentos assim. A igreja vai passar pela grande tribulação. Nós seremos provados. Mas também seremos recompensados. Cada momento da sua vida não vai faltar a graça de Deus para te ajudar a suportar todas as coisas. Você crê nisso, irmão? Não há glória sem cruz. Não há coroa de glória sem sofrimento. Mas aqueles que participam do sofrimento participarão da glória. Quem quer glória hoje vai sofrer depois. Quem sofre hoje será glorificado depois. É tão lindo que ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. É pesada a glória e é eterna a glória. Eterno peso de glória. A glória é pesada e a glória é eterna. E ele usa uma expressão linda quando ele diz: acima de toda comparação. Não dá para comparar. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, jamais penetrou na mente e no coração humano, é o que Deus tem preparado para os seus. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Louvado seja Deus. Nenhum esgotamento, nenhum sofrimento, nenhum abatimento, nenhuma dificuldade poderá ser comparada àquilo que Deus tem reservado para nós na eternidade. Amém, irmãos? Eu vou pedir ajuda aos músicos nesse momento e perguntar para você: você já passou por esse tipo de coisa na sua vida? Já passou algum dia? Está passando hoje? Já enfrentou na sua vida algum tipo de esgotamento espiritual? Talvez você esteja enfrentando isso nesses dias. Eu quero chamar a sua preciosa atenção com essa palavra, que vem como mandamento apostólico para nós, hoje.
Ele diz: não desfalecemos, não pare, não desanime. Pelo contrário, nós temos um ministério a realizar. Nós temos um tesouro valioso, que é o conhecimento de Deus. Nós temos uma total dependência de Deus. Nós temos um renovo do nosso homem interior diariamente. E apesar das lutas, que muitas vezes vêm nos desanimar, nós temos uma perspectiva de futuro, de glória. Vamos orar, mas antes disso, eu queria que a gente cantasse uma música e em seguida a gente vai orar juntos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A gente pode usar qual música? Senhores, sabem já ou não? Então a gente pode cantar: confiarei em Ti, Senhor. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importam as circunstâncias. Permanecerei firmado na palavra, na promessa que o Senhor me deu. Vamos cantar de uma vez só. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Que o Senhor me fez, confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber confiarei em Ti, confiarei em Ti, confiarei em Ti. Senhor, nós clamamos a Ti nesse momento, Pai. E pedimos que o Senhor volte os seus olhos para nós. O Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor conhece a nossa vida. O Senhor conhece o nosso interior. O Senhor conhece a estrutura de cada um aqui, Pai. Nós somos frágeis. Nós somos barro. Nós somos pó.
e ao pó nós voltaremos. Mas o Senhor colocou a eternidade no nosso coração. O Senhor nos deu uma vida espiritual. O Senhor nos deu um ministério. O Senhor nos deu uma igreja. O Senhor nos deu um trabalho. O Senhor nos deu obras para serem cumpridas aqui na terra, Pai. O Senhor tem um propósito para cada vida aqui. Eu oro, Pai, para que hoje o Teu Santo Espírito faça uma transformação na mente e nos corações, uma operação de cura em corações e mentes, tirando desse coração e dessa mente todo espírito de derrota, todo espírito de fracasso, todo espírito de vitimização, de autocomiseração, de egocentrismo, de egoísmo. Ó Deus, que o consolo do Espírito Santo seja derramado no coração da Tua igreja nesse dia, Pai. Sabemos que a Tua presença nas nossas vidas não nos dá imunidade para o sofrimento, para as lutas, imunidade nas angústias. Não, mas louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor não nos desampara nunca, porque o Senhor é aquele que, mesmo passando nós pelas dificuldades da vida, o Senhor é aquele que está sempre nos sustentando, sempre nos guardando. Ó Deus, fortalece o coração da Tua igreja nesta hora, Pai. Eu te peço por isso, Senhor, humildemente, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.